Mas semana passada, o pastor falou sobre felicidade. E aí ele falou que felicidade é o ato, ou o que ajuda na nossa felicidade é a gente não se comparar e a gente não ouvir a opinião dos outros ao nosso respeito, a respeito do que a gente está fazendo, a respeito do que a gente quer. E eu comecei a refletir sobre esse assunto. E eu pensei sobre mais uma coisa que faz com que a gente não seja feliz. Uma coisa simples, que serve para todo mundo, em todas as idades, que faz com que a gente não seja feliz, que é quando a gente perde para nós mesmos. É quando a gente trai a nós mesmos. Na minha época de juventudezinha, assim, que eu ia para as baladas, que eu era meio desviado, eu lembro que a gente ia e saía eu e meus amigos, e a gente entrava no carro, a gente se encontrava, entrava no carro e começava a dizer: hoje não tem para ninguém. Hoje piscou pra gente, a gente chega junto. A gente vai zerar a balada. Não vai ter uma mulher bonita que vai escapar da gente. E a gente ia sonhando com isso o caminho inteiro. Loira, morena, alta, baixa, não importa. Hoje a gente vai se dar muito bem. E a gente ia se animando, aumentava o som do carro, ia cantando música que ia dando uma animada na gente, sabe? Tchê Tchererê, Gustavo Lima e você. Aí eu já mudava para Galhardinho e você, e eu ia me animando. Até que entrava na balada. Entrou na balada, começava as desculpas. Acho que não tem mulher bonita hoje. Não gostei de ninguém. Não gostei. Aí o outro olhava para mim e dizia: hoje eu estou bem, hoje eu não vim para ficar com ninguém. Eu vim só para curtir a música. Ou você ia no banheiro, quando voltava, um amigo meu dizia: você não sabe, quando você foi no banheiro, chegou uma mina aqui, eu fiquei com ela, mas você nem viu, porque você estava no banheiro. E eu dizia: vamos então dar a volta aqui, eu quero que você me mostre. Ele: não sei mais onde está, deixa para lá. Mentira, óbvio. Até que dava o horário, começava a dar 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, a gente dizia: vamos embora? Vamos embora. E no carro, um culpando o outro, um falando mal do outro, mas a história era sempre a mesma. Meu Deus, como a gente é frouxo, né? A gente não teve coragem. A menina piscou pra gente, a gente não fez nada. Pelo amor de Deus, a gente continua assim, a gente perde até pra... não dá. Aí chegava em casa, deitava no travesseiro e falava: meu Deus, eu sou muito frouxo mesmo. Não dá certo essa vida. Até que chegava o final de semana, o próximo final de semana, e começava tudo de novo. Esse vai dar certo. Esse a gente vai arrebentar. As mesmas desculpas, a mesma frustração, e isso, confesso a vocês que deve ter durado alguns anos, essa mesma história de sonho, falta de coragem, frustração. E eu te pergunto, se você dorme todos os dias falando: meu Deus do céu, eu perdi para um pudim,
como que a gente consegue ser feliz? E tem uma história na Bíblia que fala um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre duas histórias hoje. A primeira é a história de um moço que chega para Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se esse homem chegou para Jesus perguntando: Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? Significa que ele queria herdar a vida eterna. Ele tinha vontade de herdar a vida eterna. Então Jesus responde: olha, siga os mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe. Siga os mandamentos. E esse homem diz: isso tudo eu já faço. Aí Jesus: tem mais uma coisa. Pegue tudo que você tem, venda, dê aos pobres, siga-me, e aí você vai herdar a vida eterna. Aí a história conta que esse menino sai andando triste, porque ele perdeu para ele mesmo. Ele não perdeu para Jesus, ele não perdeu para o mundo. Ele tinha uma vontade, e ele conseguiu perder para ele mesmo. Ele perdeu para os medos, ele perdeu para o que os outros iam pensar a respeito dele, ele perdeu para o senso de identidade dele. Imagina se eu vendo tudo que eu tenho, não consigo mais comprar uma roupa de marca, quem eu sou? Mas a questão é que ao perder para ele mesmo, eu não consigo imaginar que ele perde para si mesmo e sai feliz dali. Eu não imagino que ele sai pensando: Deus me livre de seguir esse cara. Esse cara tá louco, cobrou caro demais. Quem me dera. Sai fora. Não, eu acredito que ele sai dali falando: como eu sou covarde. Eu sei que eu deveria vender tudo que eu tenho, dar aos pobres, seguir a Jesus. Eu sei que a minha vida seria melhor se eu fizesse isso. Mas eu não consegui. Eu não tive coragem. Eu deixei que o meu dinheiro me vencesse. Eu deixei que o meu amor ao dinheiro me vencesse. Eu deixei que os meus medos me vencessem. Mas eu sei que eu deveria fazer isso. Mas eu não consigo fazer. Eu não tive coragem de fazer. E isso é o que mais destrói a nossa autoestima. É o que mais destrói o nosso senso de valor. É o que mais destrói o nosso respeito próprio, a nossa dignidade, que é a nossa felicidade de acordar e falar: bora para mais um dia. Ou quando você vai dormir, você dizer assim: não, esse dia foi bom. Ele está entre o que eu queria fazer e o que eu consegui fazer. Entre o que eu sonhei em fazer e entre o que eu fiz de verdade. É quando a gente consegue ganhar de nós mesmos, e pelo menos, se não ganharmos dos nossos inimigos externos, a gente conseguir pelo menos lutar contra eles. Lutar contra o que nos afronta, porque há dois inimigos nas nossas vidas: os externos, são as pessoas, é o sistema, é o cunhado, às vezes é a esposa, é o marido, é o filho, o chefe, são inimigos externos. Mas também há os nossos inimigos
internas. E toda vez que nós nos deparamos com o inimigo, e a gente não tem coragem de fazer nada, isso destrói um pouquinho da nossa felicidade. Quem aqui já dormiu pensando, eu devia ter falado tal coisa, mas eu não tive coragem. Eu queria ter falado, eu podia ter feito, a sorte que... Mas cachorro em coleira é sempre bravo. Tira da coleira, vê se vai atrás. Aí na hora H, não consegue. Isso me lembra uma outra história da Bíblia, que é a história de um exército, que está de frente com um gigante, e esse gigante já está há dias afrontando aquele exército, falando, dá-me um homem para pelejar. Agora se coloque no lugar, não de Davi, porque todo mundo se coloca no lugar de Davi, né? Eu chegaria lá, eu pegaria uma funda, e eu ia arrebentar com tudo, porque Deus está comigo. Mas foi um que teve coragem de fazer isso. Todo o outro exército, o resto do exército, estava ali, dia após dia, todo dia, sendo humilhado por Golias, sendo envergonhado por Golias, sendo provocado por Golias, e eu imagino que os homens desse exército, eles diziam assim, amanhã ele vai ver, amanhã não tem para ninguém, quem pensa que ele é? Sabe quando você está irritado com uma situação que está te acontecendo e você diz, não, amanhã não tem para ninguém. Amanhã eu vou chegar lá no meu chefe e vou falar poucas e boas. O meu marido vai me ouvir. Não, peraí, que eu não vou deixar o despertador me vencer. Amanhã eu acordo mais cedo que o sol. Mas aí chega no dia, você só fica irritado mesmo, mas não faz nada. E eu fico imaginando esse exército que cada dia ia se irritando, e cada dia que se irritava também não fazia nada. Você acha que esse exército se enfraquece ou se fortalece a cada dia? Se enfraquece. Quer dizer, eu não ganhei ontem, prometi que eu ia fazer ontem, não fiz. Hoje é que eu não vou fazer mesmo. E a gente começa a fazer isso, e começa a fazer promessas para nós mesmos, que nós não cumprimos. E a gente passa a se frustrar com a gente mesmo. A gente passa a não confiar na nossa própria palavra. E a gente passa a não respeitar a nós mesmos. Afinal, faz quantos anos que você diz que vai emagrecer e não emagreceu? Faz quantos anos que você disse que ia para a academia e não foi? Faz quantos anos que você disse que você promete todo dia, a próxima vez que o meu filho chegar em casa me tratando de qualquer jeito, eu vou colocar ele no lugar dele, e você não coloca. E aí você passa a se culpar, como diz, desculpa a expressão, você começa a se sentir o cocozinho do cavalo do bandido, porque você não teve nem coragem de se movimentar. E sabe onde mora a verdadeira felicidade? Além do que nós ouvimos aqui, de nós não nos compararmos, de não darmos ouvido à opinião das pessoas, a felicidade também mora quando a gente consegue vencer a si mesmo.
Quando a gente vai dormir e diz, eu estou dormindo com orgulho de mim porque eu dei um passo rumo aos meus desejos, ao meu futuro, ao que eu sonho, ao que eu quero. Eu sempre disse que queria emagrecer e hoje eu consegui dar uma volta no quarteirão. Boa, consegui. E aí você sente orgulho de si mesmo, admiração por si mesmo, respeito por si mesmo. E aí é assim que Davi chega na frente de Golias. Porque Davi é aquele, e a gente vai falar de novo sobre isso um pouquinho mais para frente, mas Davi é aquele menino que ele está lá cuidando das ovelhas do pai dele, e ele está vencendo. Ele vence o pardal, ele vence o cachorro, aí daqui a pouco, porque no pardal o cachorro a Bíblia nem conta, fala, pequeno demais para a gente contar na história. Mas ele começou assim. Primeiro ele vence não saber nada de ovelha, olha para as ovelhas e fala, o que eu faço com elas? Para onde elas vão? Como que elas são? O que elas comem? O que elas vestem? Hoje, no Davi Repórter. Aí ele vai, mas enfrenta. Aí daqui a pouco ele mata um urso. Daqui a pouco ele mata um leão. E essas pequenas vitórias de Davi fazem com que ele chegue de frente com o gigante e diga, não, isso eu não aceito. Não, eu não cheguei até aqui para ouvir desaforo de filisteu. Não, eu não cheguei até aqui para ouvir desaforo de gente que nem confia em Deus. Eu não vim aqui para ficar ouvindo desaforo, aliás, de ninguém. Davi vem com esse coração. Não. Se vocês estão há semanas aqui ouvindo desaforo, vocês não têm brio, têm dignidade. Se vocês não confiam no seu Deus, eu não vou ficar aqui aceitando isso. E aí ele olha para o gigante e diz, você pode vir com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, mas a grande questão aqui não é a vitória de Davi, é a coragem de Davi. É aquele menino que diz, olha, se eu for ganhar ou se eu for perder, eu não sei, mas ficar ouvindo desaforo dos outros, eu não vou. Eu não vou ficar sendo ameaçado, eu não vou ficar sendo provocado, eu não vou ficar sendo humilhado, igual vocês estão sendo, porque todo dia que vocês são humilhados, provocados e ficam quietos, vocês se destroem. E eu imagino que Davi fez o que milhares queriam ter feito, que era ter pelo menos coragem de ter feito alguma coisa, coragem de ter enfrentado, e Davi ele enfrenta. E você conhece a história que além de enfrentar, Davi do jeito dele, tenta pegar a armadura de Saul, não consegue, pega o que ele sabe, vai contra Golias, e ele vence. Mas sabe qual que é a questão, a moral da história que eu quero trazer? É que Davi saiu de lá orgulhoso de si mesmo, falando, eu fiz alguma coisa. Eu não sou um covarde. Eu tive coragem de agir. Eu não deixei o meu medo me dominar. E todo o outro exército vai para casa como? Meu Deus, a gente é muito covarde, né?
sou frouxo. Davi, ó, desse tamanho. Eu, desse tamanho. E o menino teve mais coragem que eu. Que vexame. É para melhorar, eu tenho certeza que teve uma esposa que chegou e falou assim, é verdade, vergonhoso. Esperava mais de você. Você não é o bom, o bam, que chega aqui em casa, fica falando que você é do exército. Aí chega outro lá e menininho, pitoquinho de tudo. E enfrenta o que você não teve coragem de enfrentar. E agora está com o prêmio que poderia ser seu. Está com a vida que poderia ser sua. Vivendo sonhos que poderia ser você vivendo. Porque teve coragem. E ao invés de ficar se autodestruindo todos os dias, ó dia, ó azar, se sentindo pior a cada dia, ele teve coragem. Porque, querido, a grande verdade da vida é que você não pode dizer que você realmente se respeita, se ama, que você quer o seu próprio bem, se faz anos que você reclama de algo e você ainda não fez nada para resolver isso. Algo te enfrenta e você não fez nada para resolver isso. Você mesmo se enfrenta e ainda não fez nada para resolver isso. Não tem como a gente acordar feliz, dizendo, eu mereço, sabe? Porque não pode ser só jargão. Irmão, você merece o melhor dessa terra. Aí você acorda dizendo, sim, eu mereço o melhor dessa terra, mesmo que eu não consiga dizer não para o pudim da minha geladeira. Mesmo que eu não consiga largar esse celular e ficar um pouquinho longe dele e cuidar da minha vida. Mesmo que eu não consiga andar 1 quilômetro por dia para ver se eu perco essa barriga que eu prometo há 10 anos que eu vou perder. Não orna, não combina a gente sair dizendo mereço o melhor dessa terra, porque você mesmo vai dizer, merece nada, você não consegue nem largar o celular. Merece nada, você não consegue nem emagrecer, você faz 10 anos que promete que vai perder 5 quilos e ganhou 10. Merece nada que você não conseguiu nem falar para o teu filho, me respeita, moleque. Continua te xingando e você não fez nada. A gente não consegue nem se insurgir contra quem nos afronta. E nem se insurgir contra os nossos próprios desejos, contra a nossa própria preguiça, contra a nossa própria falta de coragem, contra a nossa própria procrastinação. Mas eu quero sempre colocar para você esse paralelo. Agora imagina quem vai dormir de um jeito triste, fracassado, se sentindo o pior de todos, e quem vai dormir feliz, e que essa felicidade vai vivendo uma bola de neve. É o exército ou é Davi? O exército cada vez conquista menos coisas, porque um abismo chama outro abismo, mas uma glória chama outra glória. E aí Davi, daqui a pouco, ele está felizão, vivendo bem. E aposto que teve alguém do exército ali que estava vivendo, era muito mal. Mas onde começou tudo isso? No vencer-se a si mesmo.
A Bíblia diz sobre domínio próprio. A Bíblia diz sobre vencer a si mesmo, sobre vencer as tentações. A Bíblia é um livro que ela diz para os seus leitores: vençam a si próprios. Porque vencendo a si próprios, vocês serão mais felizes. Vocês andarão com o peito mais cheio, ao invés de andar todo dia frustrado. Porque eu sei o que é andar frustrado porque não consegue ganhar do despertador. Então, ele vai tocar e eu vou levantar. Aí a primeira coisa que você faz, soneca, 15 minutinhos. Já começou perdendo. Não ganhou do despertador. Prometeu para si mesmo que ia levantar no horário e já, ai, que preguiça, não vou. Prometeu que não ia comer chocolate, mas só um pedacinho. E pode parecer besteira, mas todas essas coisas você se culpa por não ter conseguido fazer. E você vai se sentindo cada vez pior consigo mesmo. E a sua autoimagem vai sendo afetada. A sua credibilidade vai sendo afetada. Aí daqui a pouco a gente pensa, por que eu não prospero? Pode ser exagerado o que eu vou dizer. Mas às vezes a gente não prosperou porque a gente coloca o soneca todo dia no despertador. A gente não prospera porque a gente adoça o café até ele ficar gostoso. Aí você diz, nossa, mas o que isso tem a ver com prosperar? Tem a ver que às vezes a gente precisa tomar pequenas decisões e ser firme nelas, para dizer para a gente, olha como a gente consegue, olha como deu certo, olha como é bom. É no primeiro passo. E aqui, para a gente encerrar, eu quero trazer pelo menos 3 atitudes para você que quer começar a vencer a si mesmo, ao invés de dormir mais um dia falando, hoje foi trabalho e TikTok. Nossa, sucesso. Hoje foi trabalho e encher meu carrinho na Shein, com roupas que eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro. Aí você perdeu 3 horas fazendo isso. Há boatos, pastor Fábio, que há pessoas hoje em dia que dormem e o celular cai assim na cara. Pum. Há boatos. Não conheço, nunca vi. Mas há boatos. Aí passa um dia, passa outro. Nossa, por que minha vida não está dando em nada? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Então, 3 pequenos conselhos práticos. O primeiro é, pare de dar desculpas. Toda desculpa que você dá para não fazer aquilo que você sabe que deveria fazer, pode morrer. Não tenho tempo para ir para a academia. Esses dias eu fui na academia às 6 horas da manhã, ela estava lotada. Mas aí eu não vou dormir. Então, continue dormindo e com a sua barriga. Glória a Deus. É sobre isso. Mas pare de reclamar da barriga também, porque ninguém aguenta você reclamando da sua barriga. Mas eu não quero acordar às 6 horas. Então fique com a barriga, é simples. Mas não reclame dela. Aceite. Ou faça alguma coisa. Mas pare de dar desculpas, porque
Toda vez que você encontrar uma desculpa, você vai olhar para o lado e vai ver alguém que venceu essa mesma desculpa. O que não tinha tempo, arrumou tempo. O que estava cansado, foi mesmo cansado. O que estava sobrecarregado, foi sobrecarregado mesmo. O que não tinha recursos, foi sem recurso. Dias atrás, nós tivemos o primeiro campeão de bodybuilder brasileiro. O camarada começou a história dele, sabe como? Em casa, comendo arroz e ovo. E você não vai para a academia porque você diz, é porque eu não tenho dinheiro para pagar a academia mais cara da cidade, eu não tenho dinheiro para comprar whey protein, creatina, o tênis bom, isso e aquilo, e ele se tornou campeão, e sabe como ele começou? Arroz e ovo. Você tem arroz na sua casa? Tem ovo? Glória a Deus, já dá para começar. Para toda desculpa que você dá, tem uma solução no mundo. O mundo é muito abundante. Ah, estou velho demais. Vou te contar um segredo. Sabe quem que eu encontrei 6 horas da manhã do meu lado na bicicleta? O dono desse prédio. Estava lá do meu ladinho. Nossa, por que será que ele virou dono desse prédio? Deve ser porque ele acorda às 6 horas da manhã, já ativa a vida dele, ele é determinado, ele não dá desculpa, ele não é preguiçoso, ele acorda, faz acontecer. Aí ele também tem coragem de trabalhar, de enfrentar, de fazer um monte de coisa, mas ele é o dono desse prédio, ele é dono daqui do lado, ele tem inúmeras coisas para fazer, mas ainda deu tempo de cuidar da saúde. E você? Ai... há muita coisa para fazer. Nossa, acordei às 10 hoje. Aí não dá mais ir para a academia que eu tenho que fazer almoço. É verdade. Acorda mais cedo. Para de dar desculpa. Aí vem a segunda lição, segundo conselho. Pare de ter pena de si mesmo. Porque a gente não vai para frente tendo pena da gente mesmo. Ah, é porque, tomar café sem açúcar, mas é tão bom o açúcar. É tão ruim o café sem açúcar. Mas acordar cedo, não, eu mereço dormir, Júlia, eu mereço, Não, mereço dormir. Mas não ficar horas vendo uma série na Netflix? Não. É muito ruim. Não. Sabe, para de ter pena de si mesmo. E para de querer só ficar confortável. A felicidade, ela dá trabalho. Felicidade não é ficar parado, felicidade é construída, felicidade dá trabalho. Se sentir bem consigo mesmo dá trabalho, se sentir bem dentro da sua família dá trabalho. E trabalho é desconforto. Hoje nós buscamos inúmeras formas de não ter desconforto. Vamos tomar Ozempic, vamos tomar Monjaro, vamos aplicar a caneta e nós vamos emagrecer. Mas dura pouco, porque tudo que dura muito, também demorou muito. É consistência, é trabalho, é parar de ter pena de si mesmo e falar, eu vou ter desconfortos. Mas eu sei que esse desconforto agora vai fazer com que eu durma com orgulho de mim mesmo daqui a pouco. Porque eu vou dizer, venci. Foi ruim, mas consegui. Eu tinha um desafio que eu dava para todos os meus mentorados, que eu dizia assim, vai lá agora, e toma um banho
gelado de 7 minutos. Nossa, que desconfortável, né? Misericórdia, eu vou morrer. Nossa! Mas todo mundo sobrevivia. E era incrível, porque elas sobreviviam e depois que elas falavam assim, meu, não sei, mas me deu uma coragem, que depois que eu tomei esse banho, eu falei, consegui ficar 7 minutos debaixo de um chuveiro gelado, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí tinha mulheres que tinham amantes e que largavam o amante depois do banho gelado. Mulheres que estavam vivendo em relações abusivas e largavam depois do banho gelado. Sabe por quê? Porque 7 minutos debaixo de um desconforto, onde elas perceberam que elas venceram, elas tiveram a coragem de dizer, então se eu venci isso, eu também consigo viver sem esse cara. Tchau. Porque parar de ter pena é que eu gosto tanto, é que eu não consigo viver sem ele, é porque, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer sem comer meu chocolate todo dia? E aí eu lembro, quero contar essa história, eu lembro, antes de falar a terceira lição, eu lembro que eu estava no Hopi Hari. Eu fui com 3 moças, 3 mulheres para o Hopi Hari. Uma delas, a mais alta, era a Luanda, aqui da igreja. Então imagina, a mais alta. Estamos lá no Hopi Hari, quando elas olham para mim e falam, queremos ir no Sky Coaster. Sky Coaster, para quem não sabe, é o brinquedo que você se joga lá de cima, numa corda, sai voando e Deus te protege. Você fica lá até parar. E eu? Orando, falando, Deus, faz elas desistirem, Senhor. No nome de Jesus. Faz essa corda arrebentar antes da gente, para que a gente não precise ir. Feche esse brinquedo. Caia uma tempestade. Eu queria ir? Queria. Tinha coragem de ir? Não. Mas eu ficava olhando para o lado, e eu ficava olhando como o exército olhava para Davi e pensava, mas se a Luanda quer ir e eu não, alguma coisa está muito errada. Eu não posso perder para a Luanda. Olha o tamanho dela. Ela está decidida, eu não. E sabe o que eu ficava fazendo? Gustavo, você é muito mole, pelo amor de Deus, Gustavo. Você não vai contar isso para ninguém. Não, que vexame, que vergonha. Mas, ao mesmo tempo, tomara que elas não queiram ir, tomara que elas desistam, tomara que elas desistam, tomara que elas desistam. Até que elas falaram, a gente não vai desistir, e se você não for, pelo amor de Deus, hein? 3 mulheres indo e você assistindo. Eu falei, quer saber? Eu vou. Com medo. Mas tem vídeo até hoje eu pulando. Mas, irmão, deixa eu te falar. Quando eu fui, depois que eu fui, eu fiquei. Vocês não sabem o que eu fiz hoje. Fui no Sky Coaster. Pulei. Elas não queriam ir, mas eu convenci. Eu estava fazendo uma cena. Mas pensa em alguém que conta isso até hoje. Mas na hora, estava dizendo, se você não for, você é muito frouxo. E a terceira lição é, você precisa de um Sky Coaster. Uma primeira coisa, que você não vai ter nem dó de si mesmo, não vai ficar arrumando justificativa, vai simplesmente se comprometer e vai fazer. Pode ser um café sem açúcar. Pode ser um horário que você vai começar a acordar. Pode ser inscrição numa academia que você não vai desistir.
Você não vai só se inscrever, pagar o anual e nunca mais ir. Pode ser uma disciplina que você vai decidir ter. E não importa se vai cair céus e terras, você vai cumprir. Porque depois daquele Sky Coaster, eu não posso jurar por Deus. Mas se eu pudesse, eu juraria. Eu diria para você que depois daquilo eu me tornei muito mais corajoso. Porque eu falei, se eu conseguir fazer isso daqui, meu amigo, eu também consigo fazer muita coisa. E tem pequenas coisas no nosso dia a dia que nos dão um senso de admiração própria para a gente, que às vezes são poucas coisas. Às vezes é você conseguir limpar sua casa sem parar para olhar no WhatsApp e falar, consegui, venci o WhatsApp. Mas de poucas coisas em poucas coisas, você começa a se admirar mais, se respeitar mais, você começa a vencer a si mesmo, aí você começa a olhar para os gigantes exteriores e dizer, comigo não, para cima de mim não. E eu te garanto, que o jeito que você vai se olhar no espelho, vai ser um jeito de muito mais admiração, de mais felicidade consigo mesmo, de mais orgulho de si mesmo. Nós podemos decidir todos os dias, se a gente é Davi, ou se a gente é o exército, morrendo de medo. E se deixando vencer pelo medo. Porque sabe qual que é o segredo último dessa história? É que Davi não venceu o gigante porque era Davi. Qualquer um daquele exército poderia ter vencido o gigante. Qualquer um. Nós só contamos a história de Davi, porque entre todos, Davi teve coragem de não dar desculpas, de não ter pena de si mesmo e de fazer alguma coisa. Faça um projeto com você. Um mês, 30 dias, que você vai fazer, eu não vou nem falar um voto com Deus, tá? Que você vai fazer um voto com si mesmo, e você vai cumprir. E aí daqui 30 dias, que dia é hoje? Dia 21? 22? 22 de novembro, você volta aqui e fala, como que você está se sentindo? Depois de ter conseguido vencer a si mesmo em algo simples. Te garanto que vai ser muito melhor. A gente vai chegar aqui, ó, ao invés de ficar, você já vai sentar na cadeira falando, é isso aí. Tá mexendo com quem? Sou mais do que vencedor do que Cristo Jesus. Tá maluco? E isso é bom pra gente. Faz bem. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nos dê, Senhor, essa ousadia. Senhor, nos dê a ousadia de vencermos a nós mesmos. Nos dê a coragem de vencermos a nós mesmos. Nos dê a intrepidez de
pararmos de nos trairmos a todos os dias. Senhor, nos dê força para que a nossa palavra seja cumprida por nós mesmos, que as nossas metas sejam cumpridas por nós mesmos. Senhor, não nos faça continuar nesse looping de desejo, 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 mas sem coragem de fazer alguma coisa para realizar. Tira de nós essa autocomiseração, essa pena. Tira de nós, Senhor, esse medo do sofrimento. Porque o Senhor não vai deixar com que a gente morra no sofrimento. O sofrimento pode ser ruim, o sofrimento pode doer, mas nós sabemos que há uma vitória e uma alegria muito maior do que o sofrimento. O sofrimento é passageiro, mas a vitória, ela é concreta e duradoura, e que a gente olhe para a vitória ao invés de olhar para o sofrimento, que a gente tenha coragem de passar pelo sofrimento com os olhos fitos na vitória, assim como tu fizestes na cruz, Jesus. Foi sofrimento, mas havia uma vitória a ser estabelecida, e uma vitória que vale a pena, que valeu a pena, que fez todo o sentido passar pelo sofrimento, e assim é nas nossas vidas. Nós temos que ter coragem de nos jogarmos no sofrimento para alcançarmos a vitória. E que a gente se estabeleça num compromisso. Para que a gente olhe no espelho com amor a nós mesmos. Que a gente olhe no espelho com orgulho de nós mesmos. Que a gente se sinta como Davi, vencendo, e que a cada vitória se sentia mais merecedor de outra vitória, e por isso que Davi andou de glória em glória. Enche-nos, Senhor, de ousadia, quebra os nossos medos, as nossas desculpas, a nossa pena de nós mesmos, porque há algo muito melhor para nós, mas não depende só de ti, Jesus, depende de nós também, no nome de Jesus, amém e amém.